paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã para darmos início ao estudo bíblico online, Escola Bíblica Dominical, como tem acontecido durante esse período de pandemia. Eu te convido a buscar a sua Bíblia, a acompanhar conosco através dessa live um pouco da palavra do Senhor, que possamos assim entender o que Deus tem para nós. E mediante a tudo isso, eu te convido a estudar conosco. Nosso tema hoje será o livro de Jó, tá bom? Hoje nós teremos por objeto de estudo o livro de Jó. É claro que não dá tempo de estudar todas as coisas do livro de Jó, todo o cenário, toda a argumentação bíblica, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, mas tentaremos sim, em nome de Jesus, apresentar aquilo que Deus nos deu, tá bom? Então deixa eu estar ouvindo aqui, conferindo o áudio, se está entrando bem. E amém. Eu acho que esse é o telefone que está baixinho. Eu acho que tá bem. Está bem nítido, tá bom? Esperar nossos irmãos chegarem, entrarem no nosso estudo. Dar aí uns minutinhos para os irmãos que acompanham conosco. Os irmãos que acompanham conosco, eu te peço, vou dar dando aqui um segundinho para poder passar o link do nosso estudo. Um momentinho. E vamos estar começando o nosso estudo, tá bom? Peço para os irmãos compartilharem essa live. Pessoal que já está na igreja hoje, estejam aí assistindo, né? Trabalhando e assistindo. Tem uns irmãos hoje trabalhando lá no templo. Então pode colocar o áudio para estar assistindo conosco, tá bom? E assim nós vamos dar início a nosso estudo bíblico. Eu estou aguardando alguns irmãos entrarem no estudo bíblico. Estou aguardando alguns irmãos estarem aí conosco nesse estudo. Enquanto não começa a entrar, a gente vai aguardando, né, um pouquinho. A gente vai aguardando o nosso estudo. Estamos assim, realmente aguardando nossos irmãos. Bom, amém? Assistam. E temos várias perguntas para fazer hoje sobre o livro de Jó. Você que está aí nessa manhã, eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muita coisa, vai falar o seu coração, vai encher a sua vida. Geralmente esses cachorrinhos assim são os nossos vizinhos, né? Que latem um pouquinho. É bom que eles estão latindo agora, que no decorrer do estudo eles não vão estar latindo para poder atrapalhar a nossa aula, tá bom? E temos sido assim, amados, temos trabalhado dessa maneira, desse jeito, apresentando assim, dessa forma, a palavra do Senhor. Estamos aguardando pelo menos umas 3 irmãos para estarem começando conosco, tá bom? Vamos estar, são 10, amém, glória a Deus. Estamos agora com mais um irmão. Esse irmão, eu acho que é a Patrícia. Patrícia, paz do Senhor Jesus, que teu coração venha ser coberto aí da presença de Deus, que o Senhor possa te encher, te usar e abençoar você, cuidar daquilo que você não pode fazer com a sua própria força, tá
Bom, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu puxar para cá os comentários. A paz do Senhor, Patrícia. Amém. Eu vou estar dando início ao nosso estudo, tá? Eu quero que vocês acompanhem conosco esse estudo, o livro de Jó. Quem puder acompanhar, abrir conosco o livro de Jó. Vamos estar lendo a partir do primeiro capítulo. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Jó 1, eu estou anotando aqui, versículo 6, do 6 a 12. 6 a 12. Queridos, é muito difícil nós falarmos sobre o livro de Jó. Não é difícil. O nosso irmão Cláudio, nosso evangelista está conosco assistindo. Porque o livro de Jó é um livro que fala muito do sofrimento humano. O livro de Jó não fala somente do sofrimento humano, mas fala especificamente do sofrimento de um servo de Deus. A paz do Senhor, evangelista Cláudio. É um prazer ter você aqui comigo. Estamos interagindo, irmão. E o sofrimento do homem, sabe? O sofrimento do homem, mas não é qualquer homem. Era um homem justo. O sofrimento de um homem justo, íntegro, como a palavra de Deus diz. Nós vamos estar entendendo o porquê, tentar entender o porquê desse sofrimento. Então vamos estar lendo Jó, livro de Jó, estou aqui com a minha Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, inutilmente? Porventura tu não o cercaste de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ler agora o capítulo 2, do 1 ao 6. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás:
Eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje penetre profundamente como uma espada de dois gumes em nossos corações, que ao sair da minha boca, ao chegar no ouvido dos irmãos, venha gerar uma vida transformadora, Pai. Nos ensine através desse estudo o quão, Senhor, importante Tu é para nós. O quão, às vezes, o sofrimento, aquilo que nós temos no nosso coração, ó Deus, pode nos ensinar e nos tratar e mostrar, ó Deus, que Tu és um Deus de maravilha, em meio até mesmo em meio ao caos. Nos abençoe, esteja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui você vê que o texto relata uma reunião entre Deus e os seus filhos. Entende-se aqui por seus filhos, né? Não eu e você, mas era uma reunião celestial, no ambiente celestial. Entende-se que os anjos do Senhor aqui são taxados como os filhos de Deus. E que nessa conversa, nessa reunião, nesse concílio, onde está Deus e seus anjos, Satanás entra nessa reunião, ele se envolve nessa reunião e Deus começa a praticamente provocar Satanás. E Deus fala com Satanás: tu tá vendo meu servo Jó? Não é provocar Satanás, mas ele começa a apontar, como um pai orgulhoso do seu filho, a apresentar ali o seu filho, né, para o mundo. E simplesmente para Satanás. E Deus faz uma pergunta a Satanás: de onde vens? Ele fala: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. E a gente entende que o diabo ele anda justamente fazendo aquilo que nós esperamos, que é andar no nosso derredor, andar na nossa volta, para poder estar buscando uma oportunidade para tragar a nossa vida. Ele fica andando, rodeando a terra, buscando ali como um leão, buscando a quem possa tragar. E isso não é de hoje, é desde os tempos de Jó. Satanás circundando ali pela vizinhança, andando por entre os filhos de Deus, buscando uma brecha para que ele pudesse atuar. E nesse momento, Deus, ele testemunha de Jó. Deus, com seu coração cheio de alegria, fala: tu viste meu servo Jó? E ele fala com uma alegria muito grande, né? Observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus ele apresenta o currículo de Jó para Satanás. E é um currículo assim tão bonito que ele fala que não tem ninguém na terra semelhante a ele. Ele fala assim, ele é um homem íntegro. E quando se fala de integridade, quando você vai entender o que é integridade, você vai entender que a integridade é aquilo que você faz quando você está dentro do seu quarto com a porta fechada. Quando ninguém está te observando. Isso é integridade. E Deus fala que Jó era íntegro, né? Porque ele era uma pessoa de um caráter tão limpo que mesmo no secreto ele fazia o correto. Diferente de muitas pessoas que quando tem uma oportunidade de estar só, né, dá vazão à sua carne, dá vazão às suas emoções, mas não é o caso de Jó. Jó era íntegro e Deus testemunhava disso. Deus também fala que Jó era reto. Íntegro, reto, né? Reto é aquilo que você faz publicamente, são as suas ações públicas. Não só em secreto, Jó era uma pessoa decente no seu comportamento, mas também no seu ato público. Publicamente, ele não tinha nada que combatia a retidão do seu caráter. Ele era um homem reto, porque publicamente ele sabia se portar como um homem de Deus. A integridade era o que ele fazia no secreto. E a retidão era o que ele fazia publicamente, era o seu testemunho público. E a Bíblia ainda fala que ele era temente a Deus. A gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Além de tudo isso, ele ainda era temente ao Senhor. E a Bíblia continua falando que Jó se desviava do mal. Ou seja,
ele era deliberadamente santo. Santo, não santo de colocar dentro, em cima de um altar, mas ele buscava a santidade, ou seja, não tinha mancha no currículo de Jó. Mas Satanás, aí começa o pleito. Satanás fala o seguinte: pois é fácil servir a ti quando tudo que ele precisa ele tem. Tudo que ele deseja ele almeja. Você tem um abençoado. A paz do Senhor, Tainá. Deixa eu dar um oizinho aqui para Tainá. Aí. E não foi. Calma aí que vai, Tainá. Foi. Deixa eu voltar. Amém? Então, Satanás fala, desse jeito é fácil. É fácil te servir. É fácil servir a Deus quando ele tem te abençoado em tudo. Jó, ele começa a explanar, a dizer que para servir a Deus, amém? Acho que deu uma caidinha aí. Patrícia Machado está nos assistindo, a paz do Senhor, minha irmã. Então, o Satanás começa a falar o seguinte, é fácil. Você tem tudo. Ele tem tudo que ele precisa. Ele tem tudo que ele almeja. Ele é rico, ele tem família, ele é abastado, ele é uma pessoa que não tem necessidades nessa terra. E aí, Jó começa a botar Deus, quando começa a falar sobre Jó, das suas qualidades, Satanás bota em cache, bota em questão, coloca em jogo algo muito interessante. Jó quando fala que, diabo quando fala, Satanás quando fala que Jó o serve por aquilo que ele tem, é o mesmo que Satanás falasse para Deus assim, ó, ele só te serve porque ele é abençoado. Ele só te serve porque ele é abençoado. Ele só te serve porque ele tem tudo. Então, Satanás fala que, nas entrelinhas, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para que possa estar perto dele. De que Deus, as pessoas só servem a Deus por aquilo que ele dá. Que as pessoas só escolhem estar perto de Deus por aquilo que ele pode fazer. E de forma alguma, Deus é amado por aquilo que ele é. Quando o diabo coloca essa frase, assim é fácil. Aqui ó, no versículo 12 fala, e disse, aqui ó, no versículo 11, mas, desculpa, logo aqui no início, 10, porventura tu não o cercaste de bens, a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? Tu não o cercaste de bem? Como uma pessoa não vai te adorar cercada de bens? Como uma pessoa não vai te adorar se a família está perfeita? Como uma pessoa não vai te adorar se tudo que ela deseja está ao alcance das suas mãos? Então, o próprio Satanás coloca isso diante do Senhor. Ele joga na mesa esse argumento para o Senhor. Então, é o mesmo que falar, Deus, Jó só te serve porque você o abençoa. E isso muitas vezes nós estamos vivendo nos nossos dias, onde muitas pessoas pensam que nós só servimos a Deus por aquilo que nós temos. Por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus nos dá. E nosso sentimento para com o Senhor não é um sentimento de reciprocidade. Onde, estão escutando aí na igreja, a paz do Senhor. Então, onde Deus precisa estar assim, Deus precisa estar subornando pessoas constantemente para estarem perto dele. Esse termo, esse argumento é muito forte. Onde Deus precisa estar subornando pessoas para estar perto dele. Se Deus não nos desse, nós não estaríamos perto dele. Aí quando você entende, começa a entender com esse argumento de Satanás,
parece que Jó, segundo o argumento de Satanás, parece que Jó descobriu que essa questão de religião dá lucro, dá dividendo, né? E isso não é verdade. Servir a Deus rende dividendos imediatos. Quem é que não quer servir a um Deus assim? Onde de imediato você levanta a sua mão, fala que vive para Ele, e Ele te dá um carro, te dá uma casa, te dá um casamento perfeito, filhos perfeitos, saúde perfeita. E foi justamente isso. Bullseye. Satanás argumenta para Deus em relação a Jó é essa: que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu amo a Deus. E Deus coloca em cash, a paz do Senhor, Lucilene, mãe do Enzo. Paz do Senhor, querida, fica à vontade, livro de Jó, capítulo 1. Então, amados, só para não perder o raciocínio, a tese de Satanás é essa, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Porque é o que Satanás argumenta, ele tem tudo. Se ele tem tudo, se ele tem dinheiro, ele vai te amar. Esse é o argumento de Satanás, essa é a tese que Satanás apresenta diante desse concílio, né? É interessante que tudo isso estava acontecendo sem que Jó soubesse desse concílio, dessa reunião no céu. E sem entender, sem saber de nada disso, Deus constitui Jó seu advogado na terra. Jó não sabia do que estava acontecendo nas regiões celestiais. Jó não tinha noção do que estava acontecendo. Mas Deus constitui Jó seu advogado na terra. Deus fala assim: olha, faz o seguinte, toca em tudo que ele tem e vamos ver se ele me ama ou não. Deus coloca a sua integridade relacional, o seu relacionamento com Jó na mesa, para quebrar essa tese de Satanás. Amados, é engraçado que a gente já começou, meus amigos, é engraçado o que a gente entende com isso, que primeiro que o diabo tem limites, né? O diabo ele só atua, né, com autorização do Senhor. E aqui ele só estava atuando porque Deus permitiu. E quando Deus constitui Jó seu advogado, né? Não em sua defesa, paz do Senhor, Janaína, que o Senhor te abençoe. Deixa eu tentar dar um coisinho aqui. Não em sua defesa, mas para mostrar o seu relacionamento com Jó. E Jó está vivendo essa situação e fala: toca no dinheiro dele para ver se ele vai continuar te amando. Toca no dinheiro dele. Amados, e foi justamente o que aconteceu. No capítulo 1, no versículo 3, eu quero te dizer quão rico era Jó. Quão rico era Jó? Versículo 3 fala o seguinte: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó, ele não era somente um homem rico. Jó era a pessoa mais rica daquela região do Oriente.
Jó era o Bill Gates da época. Jó, ele tinha tudo no que diz que um homem naquele momento pode se considerar a pessoa mais abastada na face da terra. Naquela região era Jó. O texto fala de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Do que todos os do Oriente. Queridos, e quando Satanás argumenta com Jó dessa maneira, falando, toca no que ele tem, para ver se ele continua te servindo, é o mesmo que o diabo falar. Tira o dinheiro dele para ver se ele vai continuar te adorando. Te adorar, dizer que te ama, sendo o homem mais rico da terra, é fácil. Isso aí não é amor, isso aí é troca. Você dá e te adora. E essa é a primeira tese de Satanás. Ele fala, não existe alguém que te ame além do dinheiro que ele tem. Não existe alguém que te ame mais do que dinheiro. Ou seja, o amor a Deus está abaixo do que o amor ao dinheiro. Será que foi isso? Imagina o coração de Deus ouvindo essa história, essa situação. Ele fala que na terra não tem ninguém que ame a ele mais do que ama o dinheiro. O dinheiro é o Deus do homem. O dinheiro é o Deus do homem. E, amados, isso é tão forte. Mas Jó, como eu falei no início, ele era íntegro, ele era reto e temente a Deus. E a pergunta aqui é essa: será que a tese de Satanás era verdadeira? E Jó, nós lemos aqui nos versículos 15, 16 e 17 o seguinte. Estou enxergando mal. Vamos lá. E deram sobre ele os sabeus e o tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só escapei eu para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e os seus servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram os fios da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Nova que doía muito, né, gente? E a gente começa a entender que Jó, ele perde tudo. Jó perde tudo. E Jó não perde tudo de uma forma recorrente, não. Não era de uma forma recorrente, progressiva. Jó, ele vai à falência no mesmo dia. O homem que tinha tudo, era o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico daquela região, o homem mais rico da sua era. No mesmo dia perde tudo. E perde tudo nem sem ter chance de respirar. Porque a notícia ruim vai chegando uma atrás da outra. Quando um estava falando, chegava outro para dizer, os caldeus vieram, seus animais morreram, seus servos morreram, você perdeu tudo que você tinha. Toda a sua fortuna veio abaixo. Não sobrou nada. Não sobrou nada. E quando ele se depara com essa real situação agora, Jó, ele responde algo que para nós é algo muito assim, como eu posso dizer, romântico. Soa como romântico quando a gente canta isso, soa de forma romântica. Mas, amados, você ter tudo e perder tudo no mesmo dia, a gente começa a colocar em cash, a pensar, não é? Será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que o homem só é capaz de amar a Deus quando ele tem todos os bens que sempre desejou? Eu já vi pessoas porque perderam seu emprego, viraram as costas para Deus. Porque diminuíram seu salário, viraram as costas para Deus.
Eu já conheço pessoas, nós vivemos às vezes com pessoas que por muito menos vira as costas para o pai. Mas Jó ele responde no versículo 21 que Satanás é um mentiroso. Que Jó estava ali com a sua integridade e fala o seguinte: e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí e nu voltarei. E aqui Jó derruba a primeira tese de Satanás, dizendo que o amor ao dinheiro não é maior do que o amor ao Senhor. Então, amados, pontos para Jó. Aquilo que ele era no secreto começa a ser revelado publicamente, não um público natural, mas um público espiritual. Estava ali em queixa a integridade do próprio Deus. E ele nem sabia disso. Às vezes estamos diante de situações que nem sabemos por que estamos vivendo, mas o Senhor sabe. E em meio às lutas, às tribulações, nós não temos que perder o nosso foco daquilo que nós somos. Não existe, de forma humana, a maior maneira de se provar se nós amamos a Deus, né? É quando toca nos nossos bens. Famílias se dissolvem por causa de bens, por causa do dinheiro. Pessoas se corrompem por conta do dinheiro. Pessoas esquecem quem é Deus por conta do dinheiro. Mas Jó, através da sua vida, ele fala que nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que entender que nós não temos que amar mais ao dinheiro do que a Deus. É como se Jó falasse: eu tendo ou eu não tendo, eu amo o Senhor da mesma forma. E às vezes nós deixamos Deus por coisas tão pequenas. Amados, como eu falei, por muito menos. Nós vemos hoje pessoas, empresários, dando tiros na sua cabeça porque acabou o arroz dentro de casa. As pessoas falam que Deus não existe. Porque você não comeu, você comeu ovo a semana inteira, que Deus é esse que eu sirvo. Que Deus é esse? Nós servimos a um Deus que, a nossa teoria é essa, que nós servimos a um Deus que não pode jamais deixar nos faltar nada. E tomamos posse desses argumentos achando que Deus ele só tem que ser reverenciado, adorado quando nós temos. E não quando ele é. E ele é. Aqui, Jó, sem saber, derruba a primeira tese de Satanás. Jó fala: eu amo mais a Deus do que ao dinheiro que eu tinha. Eu amo mais a Deus do que ao dinheiro que eu tinha. Mas Satanás não se dá por vencido e levanta a segunda tese. Satanás fala com Deus assim, toca na família dele. É fácil, ele tá duro, mas ele tem a família, tem os filhos do lado. Ele tem sua esposa, ele tem todo mundo, ele tá ali para ser amparado por aqueles que o cercam. A família de Jó agora é o seu maior bem. E Satanás fala: duvida ele continuar te amando? Trocando aqui em palavras, Jó fala, Satanás fala para Deus: duvida ele continuar te amando? Se você me permitir tocar na família dele. Aí dói, amados. Enquanto estava no dinheiro é fácil. Agora quando chega na família, filho, esposa, marido, irmãos, aí dói. E levanta-se a segunda tese. Será que o homem ama mais a sua família do que a Deus? Ou, vou melhorar a pergunta, será que Deus só é amado porque nós temos família? Temos alguém do nosso lado?
É isso que o diabo fala para Deus. Ele só te ama porque ele é abençoado com a sua família. E queridos, a gente, para entender a dimensão dessa família de Jó, vamos ler aqui o versículo 5. 1:5. Fala o seguinte: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: talvez, pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Que tipo de pai era Jó? Jó era esse tipo de pai, que dava exemplo. Porque é muito fácil quando um filho dá errado, quando algo dá errado, você dizer que é alguém que não dá exemplo. Ah, ele não era alguém que dava exemplo, filho de peixe, peixinho é. Mas não era o caso de Jó. Jó era um pai íntegro, reto. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Jó tinha 10 filhos. Jó tinha 10 filhos. É tão interessante que a Bíblia fala que eles faziam banquetes. Eles estavam sempre reunidos. Queridos, a coisa mais difícil é manter a família unida. E mais difícil ainda é manter a família unida quando se tem dinheiro. Porque quando todo mundo tem dinheiro, cada um vai para o seu canto, cada um vive sua vida, cada um tem seu espacinho no mundo, cada um tem o seu sonho megalomaníaco e vai viver cada um para o seu lugar. Mas não era o caso de Jó, não era o caso da família de Jó. A família de Jó também, antes de pecar, Jó já sacrificava por eles. Jó já orava por eles. Jó se santificava. Ele se santificava até através de seus filhos. Era uma pessoa que lutava espiritualmente pela sua família. Jó deu todos os bens que seus filhos precisavam. Jó conseguia manter sua família unida em banquetes. Eles se reuniam no mesmo lugar, os 10 filhos se reuniam no mesmo lugar, como nós lemos aqui no início. Então, Jó exortava a sua família, Jó ensinava, Jó orava. Jó era um pai decente. Não era um pai bebum, não era um pai mau caráter, não era um pai que traía sua esposa, não. Porque a Bíblia, o próprio Deus testemunhou do caráter de Jó. O próprio Deus testemunhou isso. Era um pai exemplar. Esse era o perfil de Jó. Uma pessoa de caráter. Um pai de caráter, um pai que amava. Ele amava tanto os seus filhos que, com receio de algum dia eles virem a pecar, Jó já sacrificava por eles. Ou seja, Jó nunca deixou de levar seus filhos para a igreja. Jó nunca deixou de falar de Deus. Jó nunca deixou de dizimar. Jó nunca deixou de ofertar. E seus filhos viam isso constantemente. Mas os seus 7 filhos e suas 3 filhas morrem no mesmo dia. O texto fala que, no versículo 18, estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. No mesmo dia, Jó perde seus 10 filhos. Amados, eu sou mãe. Amo minhas filhas, né? Quando minhas filhas ficam doentes, eu já fico meio que desesperada. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Você faz o que você pode, o que você não pode. Com medo, o teu medo é que seu filho morra. Quando seu filho tem uma febre, você nunca pensa que é uma febre de um resfriado. Você pensa que é uma febre de um câncer que vai dar nele, que ele vai morrer daqui a pouco. Então você investe sono, você não dorme, com medo de acontecer alguma coisa com seu filho. Agora você imagina, você dá tudo que seu filho precisa e no mesmo dia. Olha o que aconteceu com a mulher e com
mulher de Jó e com Jó. Eles enterraram 10 filhos. Imagina a dor do luto desse homem, a facada no coração, a dor que deve ter dilacerado a alma desse homem. Quando seu filho fica doente, é essa dor que nós sentimos. Quando há um risco, quando o médico vem com uma notícia. Eu já tive notícias de doenças graves dos meus filhos, da minha filha. A notícia vem como um soco no seu estômago que você não sabe nem, parece que você perde o ar por alguns segundos. Quando o médico fala assim, eu não sei o que eu posso fazer. Já me deparei com mães, com pais que perderam seu filho, mesmo tendo outro. Mas você imagina, você perdeu os seus 10 filhos no mesmo dia. Aí Satanás fala, eu quero ver se vai continuar te amando e perdendo a sua família. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Mas mais uma vez, Jó lhe prova que ele ama mais a Deus do que a sua família. E Jó responde, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a boca de Jó, em momento algum, amaldiçoa Deus. Você não vê sair dos lábios de Jó algo contra o Senhor. Jó, ele prova que ele amava mais a Deus do que a sua família. Por mais que tivesse doído, por mais que tivesse sido doloroso, por mais que fosse como um soco no seu coração, sem medir sua força, ele prova que ele ama a Deus mais do que a sua família. Quando vai para o capítulo 2, existe ali outra reunião, como nós lemos aqui. E Deus, mais uma vez, se reunindo com seus filhos, Deus fala, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que me ama. Satanás, mais uma vez, fazendo sua mesma função de diabo, rondando o Filho de Deus, rondando a terra, porque Deus pergunta, de onde você vem? Novamente, eu venho de circundar a terra, porque Satanás ele não vai cessar de querer armar contra nós. Ele não vai cessar, ele não vai parar enquanto ele não colocar a mão, as garras sujas dele nas nossas vidas. E Deus pergunta para ele, de onde você vem? Eu venho da terra, eu venho de circundar e rodear a terra, eu fico ali o tempo todo, realmente como um leão, como uma raposa, como uma hiena, um urubu, cheirando carniça, buscando alguém que eu possa devorar. E Deus fala para Jó, você me incitou contra Jó, para que eu o consumisse sem causa. Para o consumir sem causa, ou seja, Jó provou que me amava acima dos seus bens, acima da sua família. Mas Satanás responde e disse, pele por pele, tudo quanto o homem te dará, te dará pela sua vida. Aqui a terceira tese de Satanás é notória, é gritante. Satanás fala assim, pele por pele. Ou seja, toca no próprio homem. Sabe por quê? Já vou falar. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Até então foi a sua família, foram seus bens, foram seus servos. Agora toca nele. Toca nele. O homem, ele é egocêntrico. O homem, ele por si só é narcisista. O homem não gosta de passar sofrimento. O homem, ele é tão convencido de que ele é o centro do universo que ele vai entender. Ele aqui coloca o seguinte, Deus, você não é mais amado do que a si mesmo, do que o homem mesmo. Ninguém ama mais a Deus do que a si próprio. Esse é o argumento que o diabo joga para Deus mais uma vez. E a gente já sabe da história que nesse meio tempo, Jó fica doente. Jó fica doente de uma forma que
triste. O sofrimento de Jó começa a bater de forma direta. Jó começa a perder peso, Jó começa a criar ferida, Jó começa a emagrecer. Aqui o texto fala pele por pele. E quando a gente se depara com Jó, no versículo 12, a gente começa a enxergar que Jó estava irreconhecível. Abrem-se chagas pelo seu corpo. Aqui o texto fala o seguinte, versículo 7, 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele ficou tomado de feriça, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amados, e o que resta para Jó, como ele já não tinha nada, o que resta para Jó é só um caco de telha. A Bíblia fala, quando você vai lendo os relatos de Jó, que ele só tinha aquela telha para se coçar, porque devia ser um absurdo. Todo o seu corpo era tomado de chagas. Todo o seu corpo era tomado de doença. O cheiro já começa a exalar, um cheiro desagradável. Um homem que há pouquíssimos dias atrás era o homem mais íntegro, mais rico da face da terra, devia ter as melhores roupas, devia ter os melhores servos à sua disposição. Ele tinha o melhor dessa terra. Daqui a pouco está nu, sem nada, doente, pele e osso. Porque o Satanás não tem pena de tocar no servo de Deus. Às vezes, nós queremos fazer aliança com Satanás achando que ele vai ser bonzinho conosco. Nós achamos que o diabo, você faz parceria com o diabo. Ah, não vou servir a Deus não, eu prefiro meu pagodinho. Isso não é para mim não. Eu prefiro meu marasmo, eu prefiro a minha vida aqui, meio lá, meio cá. E você faz paz com o diabo. Mas quando o diabo quer te atingir, ele não faz paz com você não. Ele não faz paz. Jó tinha 10 filhos. Satanás, para provar que estava certo, matou os 10. Com a permissão de Deus, claro. Matou os 10. Toda a fortuna de Jó foi consumida num dia só. Toda a saúde de Jó foi perdida num dia só. Então você vê o grau de maldade de Satanás. Quando ele quer mostrar que Deus está errado, ele vai usar você, às vezes, como um instrumento. E é isso que nós não entendemos. E fazemos parceria com Satanás achando que vamos nos dar bem. Mas não é assim. Ah, não, eu prefiro ficar no meu cantinho, ganhar meu saláriozinho e deixar Deus de lado. Não faça isso. Não permita. Porque uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Satanás, ele não é bom. Ele não é bom. Ele é pai da mentira. Ele te ilude. Ele te ilude. Ele não gosta de você. Ele não ama você. Ele não ama você. Então não faça aliança com ele. Não faça aliança com ele, porque quando ele tem que te tocar, ele te toca de maneira cruel. De forma cruel. E nós não entendemos isso. Aí nessa hora que ele toca de forma cruel, você quer se lembrar que existe um Deus. Mas não é mais fácil servir a Deus? Não é? Então, Jó, ele fica naquela situação, um ser vivo, um zumbi ambulante. Seu corpo está de putrefação. Suas chagas. E daqui a pouco chega a mulher dele e fala: meu Deus, você ainda retém a tua sinceridade para com Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Como você consegue se manter íntegro diante da sua catástrofe? Como você consegue se manter íntegro mediante essa situação que você está vivendo? Você não perde a sua integridade com Deus. Gente, Jó não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. E muitas pessoas condenam a mulher de Jó pelo acontecido, né? Porque ela usa esse termo. Você ainda retém a sua integridade?
amaldiçoa Deus e morre. Mas só quem vive com uma pessoa vendo que essa mulher também perdeu 10 filhos, essa mulher também perdeu todos os bens, essa mulher estava perdendo agora o marido, que já sabia, era tragédia em cima de tragédia, que ela fala, tá acontecendo alguma coisa de errado? Tem alguma coisa errada nisso aí? Como você não abre a tua boca para reclamar? Como você tá tão pacato mediante essa situação catastrófica? Morre que é mais jogo para você, morre que é lucro. Porque eu não consigo te ver sofrendo desse jeito. A gente não tem esse argumento, muitas vezes, não, fulano estava sofrendo, descansou. Porque todo mundo sabe que a dor é um sofrimento, quando a dor é na pele é um sofrimento horrível. Às vezes nós suspeitamos de algum tipo de enfermidade, temos dor de cabeça, a gente já vira louco, perde o humor, perde tudo. Mas, como eu falei, mais uma vez, Jó lhe apresenta Jó, como nesse caso aqui, Jó era advogado de Deus, era o contrário. Jó era advogado de Deus, ele estava vivendo ali para defender o nome do Senhor, o amor dele ao Senhor, sem saber. Deus, ele colocou assim, ele jogou na mesa para Satanás. Olha, vamos ver. Eu confio nele. E Jó, ele responde para aquela mulher assim. Capítulo 2, versículo 10. Porém, ele disse: como qualquer doida tu falas, como qualquer louca tu falas. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E o texto fala o seguinte: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó também com seus lábios. E mais uma tese do diabo cai por terra. Quando Satanás fala que ninguém ama mais a Deus do que a si próprio. Jó lhe mostrando que ele amava mais a Deus do que a ele mesmo. Oh Deus, isso é lindo demais. E no capítulo 11, de repente, já estava ali sozinho, mal cheiroso, perdido. No versículo 11, a última tese de Satanás. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, e vieram cada um ao seu lugar, de seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando-o de longe seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram e rasgaram cada um o seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Elifaz, Bildade e Zofar, eles são amigos de Jó. Deus coloca aqui, eu acho que Satanás aqui, ele nem argumenta mais. Mas a gente entende que quando a gente perde tudo, a primeira coisa que a gente perde são os amigos. A primeira coisa não, né? Os amigos começam a se afastar, já tinha perdido tudo. Elifaz, Bildade e Zofar, eles também são muito condenados por muitos teólogos pela sua postura. Mas, amados, você sofrer é algo muito ruim. Mas quando você se depara, vem um de cada canto que sabe da história, a história de Jó se espalha pelo Oriente, em cada um da sua região. E quando eles chegam de longe e se deparam com Jó, eles ficam tão em estado de choque, aí eles tiram as suas vestes, eles ficam sentados de longe durante 7 dias e 7 noites, sem falar nada. Eu analisando esse texto ontem, eu falava assim, gente, acho que seria a lógica natural. Tem hora que eles não sabiam mais eles não tinham o que fazer.
Jó estava no fundo do poço. Jó estava assim, num momento de ruína. Você, quando vai visitar alguém no leito de morte, que você sabe que a pessoa está nos seus últimos dias, você não sabe o que fazer. Você, às vezes, só fica em silêncio ali. Só dá um abraço, mas nem um abraço Jó podia receber porque ele estava com seu corpo todo em chagas, todo em ferida. E Jó olha para seus amigos olham para eles, se condoem, né? Ficam ali sofrendo junto, ficam em silêncio. Eles ficam em silêncio. Mas daqui a pouco eles passaram aqueles 7 dias de silêncio e eles falam, não, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada porque não é possível humanamente alguém sofrer desse jeito sem ter feito alguma coisa errada. Ninguém sofre à toa. E a lógica simples que seus amigos tiveram, não, Jó tem pecado. Jó tem pecado. Por Jó pecou, por isso seus filhos foram mortos. Ele é culpado pela morte dos seus 10 filhos porque ele pecou e não quer publicar isso. Jó ele tem algum erro porque a religião, ela te apresenta, se você errou, você é castigado. Religiosamente, são esses argumentos que nós acostumamos a viver. Quando vemos alguém sofrendo, não, ó, tem pecado nisso aí. Ninguém sofre à toa. Ninguém sofre à toa. Justamente, aquele não estava sofrendo à toa. Ninguém sofre à toa. Existia um concílio, existia o nome de Deus em jogo. Ele não sabia disso. Mas eles argumentam que Jó tinha culpa no cartório. Jó era culpado pela sua dor. E Jó não queria confessar os seus erros. O caos tem um princípio. O caos tem um princípio. Segundo a argumentação dos seus amigos, o caos tem que ter uma causa. A dor tem que ter uma causa. É interessante que a gente pensa assim, se eu tô com alguma coisa errada é porque tem alguma coisa errada, algum pecado eu tenho. E não tinha nem pecado aqui. E chega uma hora que Jó não aguenta mais, que seus amigos começam a acusar a ele e começa aquele argumento, se você for ler até o capítulo, são uns 10 capítulos, eles começam a argumentar e pedir para Jó confessar, eles começam a apresentar, jogar na mesa todos os tipos de pecado possíveis, todos os tipos de acusações possíveis para que Jó confessasse e declarasse tudo que ele tinha feito de errado. E Jó ele fica entristecido, tem uma hora que ele começa a falar o seguinte, chega. E começa a falar, por quê? Por que, Deus? Por que eu tô passando por isso? Jó começa a perguntar, por que eu tô passando por tudo isso, Deus? Às vezes nós pregamos errado dizendo que Jó não reclamou. É mentira. Porque Jó ele começa a argumentar com Deus e pergunta, tem algum propósito? Até ele começa a perguntar, por quê? Por que todo esse sofrimento? Por que eu tô passando por tudo isso? Por que eu tô passando por tamanha dor? E Jó ele começa a falar, eu não deveria nem ter nascido. Por que a minha mãe, quando eu nasci, não morreu logo? Por que por que o leite dela não secou? E eu ali, ó, morri de fome logo nos meus primeiros dias, que eu não passaria por isso. Ele começa a falar, por que eu não fui acometido logo no início do meu enfermeiro? Eu não tinha nem que ter nascido. Eu não tinha que ter nascido. Ele começa a amaldiçoar, não amaldiçoar, mas a questionar a sua própria vida. Amados, Jó pergunta por quê o tempo todo. E sabe qual é a resposta de Deus? Nenhuma. Silêncio total. É um silêncio total. E isso me incomoda tanto, começou a me incomodar ao entender esse texto, porque pior do que sofrer é você sofrer sem explicação. Pior não é sofrer. Pior é você sofrer sem saber por quê. E Jó
Jó, ele sofre sem saber por quê. Ele não tinha uma explicação para aquela dor. Ele não tinha uma explicação para aquele sofrimento e Deus também não falava o porquê. Jó, ele perdeu seus bens, Jó, ele perdeu sua saúde, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua mulher, Jó perdeu seus amigos. Jó está reduzido a nada. Jó se torna um homem reduzido a nada. Quando falo que sofrer é ruim, mas sofrer sem explicação é pior ainda, é realmente doloroso. Quando você é uma pessoa que está com uma doença, mas você trabalhou, você adquiriu um câncer, mas geneticamente seus pais tinham o mesmo problema. Você até sofre, mas você entende. Minha família tem um histórico de diabetes. Aí eu vacilei, comi açúcar e fiquei diabético também. Você até entende. É um sofrimento, mas tem uma explicação, tem uma base. Eu estou passando por isso, mas eu sei onde eu vacilei. Eu sei onde começou essa dor. Eu fui mandado embora, mas eu fui um mau funcionário. Eu faltei várias vezes. Eu menti. Mas Jó, ele estava sofrendo sem explicação. E não era em uma área da sua vida, era em todas as áreas da sua vida. Aí Jó, ele chega no fundo do poço. E quando Jó chega no fundo do poço, não tinha mais o que Jó perder. Ele estava agarrado a um fiapo de vida, porque era um fiapo, porque ele vivia diante a sua situação. Ele estava agarrado ao restinho de vida, porque ele estava tão doente, mais uma ferida dos pés à cabeça, que ele, quando ele chega no pior momento da sua vida, quando ele não tinha mais para onde descer, não tinha mais para onde perder, não tinha mais abismo onde ele pudesse alcançar, Jó, ele olha para cima. Aí começa a virada da história. No capítulo 19, versículo 25, Jó fala o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, a minha carne, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, não outros, contemplarão. Ele fala isso aqui com tanta propriedade. Ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda a minha carne, ainda que eu perca a minha carne e minha pele, ainda assim eu verei a Deus. Fala o seguinte: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Queridos, ele começa a falar: eu sei que meu Redentor vive, e os meus olhos verão esse Deus. Os meus olhos verão esse Deus. Quando não tem mais para onde Jó descer, quando ele começa a questionar. Mas nos questionamentos de Jó, eu fui ler, são 16 perguntas que Jó faz para Deus. Depois das 16 perguntas, ele faz 34 queixas para Deus. São 16 perguntas e 34 queixas. Jó, ele rasga todos os seus argumentos diante do Senhor. Ele coloca tudo na mesa, mas quando ele coloca tudo aquilo para fora, ele fala: opa, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele olha para o alto. E quando Jó fala essas palavras, aí Deus rompe o seu silêncio. Deus rompe o seu silêncio. E ao romper o seu silêncio, de imediato nós pensamos que Deus vai colocar para Jó vai responder todas as suas 16 perguntas e Deus vai dar explicação para as 34 queixas de Jó. Mas Deus, ele não responde os questionamentos de Jó, mas Deus faz 70 perguntas para Jó. Essas 70 perguntas, vamos abrir no livro aí de Jó mesmo, capítulo 38.
essas perguntas que Deus faz para Jó. Olha, se você for ver, já estou no capítulo 38. Olha quanto tempo de silêncio de Deus. Esse período de silêncio de Deus. Quando Deus quebra o silêncio, ele não vem com resposta, ele veio com mais perguntas. E é interessante que ele vem com perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? O autor, ele sabe da resposta, mas ele utiliza para afirmar ou negar aquilo que ele está perguntando. São perguntas que o autor, ele está assim, ele não está preocupado em ter uma resposta, em dar uma afirmação, em obter uma informação. Uma pergunta retórica é que ele já faz a pergunta sabendo da resposta. Ele fala só para poder afirmar aquilo que já está no coração dele. E essas 70 perguntas, Deus começa a falar com Jó. Jó! E Deus vem no meio de um redemoinho. 38:1 fala o seguinte: depois disso, respondeu Jó de um redemoinho, dizendo, respondeu a Jó, né? Deus respondeu a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? No versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? Ou quem encerrou o mar com as suas portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus nuvens por vestidura e a escuridão por faixa, quando lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E Deus começa a falar: onde você estava quando eu fiz todas essas coisas? Foram 70 perguntas. Você estava lá? Você estava lá quando eu fiz os céus? Você estava lá quando eu fiz a terra? Você estava lá quando eu criei o mar? Você estava lá quando eu coloquei, estoquei? É engraçado que essa questão do vento, né? Quando eu pus limite ao vento. E Deus começa a falar toda a obra da criação e começa a perguntar: já, onde você estava quando eu fiz tudo isso? Onde você estava quando eu criei todas as estrelas? Onde você estava? E nessa hora que Deus começa a conversar com Jó, a apresentar essas perguntas retóricas para Jó, onde Deus sabia a resposta, mas Jó não sabia a resposta. Aí, Jó reconhece 5 verdades que mudam o seu coração. E no capítulo 42, o último capítulo de Jó, Jó fala o seguinte: então, 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes. A primeira coisa que Jó fala para Deus é isso: eu bem sei que tudo podes. E essa verdade começa a mudar o coração de Jó. E é isso, é nesse ponto que eu quero me pegar. Antes de nós terminarmos, deixa eu ver a hora aqui, a nossa aula. Jó, ele fala: eu bem sei, Senhor, que tudo pode. A Bíblia relata que nós, homens, temos fraquezas, né? E quando Jó, ele reconhece com o seu corpo, com a sua boca, que Deus tudo pode, ele sabe que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor de tudo. Amados, a gente que gosta de ler, né, a gente que busca a literatura muitas vezes, gosta de artigos que falam sobre a área da literatura mesmo, né, livros, estudos, links que nos ensinam. Se você for buscar na internet, o que a gente mais vai encontrar são 2 tipos de literatura que mais vendem no mundo. No mundo. Primeira, é livro de autoajuda. E segundo, livro argumentando, ensinando como você ficar rico rápido. São as 2 coisas que mais vendem no mundo. O livro de autoajuda é tão vendido porque o ser humano precisa se autoafirmar que ele é bom.
sabe? Você é capaz. Você vê que hoje em dia o coach está crescendo muito, você que é coach, porque o coach ele vai te motivar a reconhecer o seu valor e que você é capaz de fazer muitas coisas. E você começa a entender que através da autoafirmação você é cultivado, você é ensinado, você é motivado a acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo e vencer através da sua própria força. Você é guerreiro, você consegue, vai lá. Mas a Bíblia ela mostra justamente o contrário, que nós somos fracos e dependemos de Deus para tudo. Por isso que Jó fala, opa, eu bem sei que tudo podes. Então, ele começa a entender o seguinte, ele começa a enxergar quem é Deus. Quem é Deus? Quando a gente fala que o homem, ele depende de Deus e não pode confiar nele mesmo, maldito homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Aí é que o ser humano cai. Jó ele começa a mudar o seu coração quando ele começa a entender que tudo vem de Deus. Ele começa a enxergar quão grande é um Deus que tudo pode. Deus ele só apresenta os seus feitos para Jó. Onde você estava quando as estrelas foram criadas? Então minha pergunta para você é: quem é o Deus que você serve? Quão grande é o Deus que você serve? Será que o seu Deus é o Deus que tudo pode? Você confia em você ou confia num Deus que pode todas as coisas? Jó começou a enxergar Deus com outra ótica. Jó começou a enxergar Deus de outra maneira. Porque ele sabia que Deus era aquele que podia todas as coisas. Ele começou a enxergar Deus realmente, todo o poder de Deus. E quando ele começa a enxergar que tudo pode dizer, quando eu falo da onisciência de Deus, da onipresença, da onipotência de Deus. Ele começa a ver que Deus é onipotente, que ele pode todas as coisas. Ele começa a entender que o Deus que ele serve é um Deus que pega as montanhas e mede com balanças de precisão. Eu já falei sobre isso numa aula. É um Deus que relata, a Bíblia fala que todos os oceanos, Índico, Pacífico, Atlântico, todos os oceanos cabem na palma da mão de Deus. Deus, ele não só conhece todas as estrelas, que se você pegar um astrônomo para contar todas as estrelas, ele não tem noção da dimensão, ele não consegue contar. Mas Deus não só conhece todas as estrelas, mas chama todas pelo seu nome, porque diz lá em Salmo 147. A gente sabe que Deus é um Deus que tem tanto poder no macro. No macro, a grandeza do universo, ela está toda nas mãos do Senhor. Estão todas nas mãos de Deus. Nós sabemos que, se a gente for medir o universo, são 90 bilhões de diâmetro de anos-luz. Se nós estivéssemos navegando na velocidade da luz a 360 mil quilômetros por hora, por segundo, nós levaríamos 90 bilhões de anos para conseguir atravessar. Isso é uma evidência científica, mas Deus na Bíblia, Deus fala na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 40, que Deus mede os céus com a palma do universo. A Bíblia fala no Salmo 115, 3. Vamos ler aqui, ó, Salmo 115, 3. Só um momento. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Deus, ele fez tudo o que lhe agradou. Quando eu falei que Deus, ele mede os montes, não é? Com balança de precisão, com balança de ourives, né? Eu falei uma vez do Monte Fuji, é um monte que tem 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica. É a maior montanha do Japão. Maior montanha do Japão. Se nós fôssemos escavar, transportar com um carro, uma retroescavadeira, esses montes de um lugar para o outro, nós levaríamos 10 milhões de anos, de dias, para poder transportar essa quantidade
material vulcânico de um lado para o outro. Mas a Bíblia fala no livro de Isaías 40:12 que Deus, ele pega as montanhas e mede como balança de precisão, ou seja, balança de ourives, aquela pessoa que trabalha com joia, bota na mão assim, bota para cá. É a balança que mede migalhas. Então o Jó começa a entender a grandeza desse Deus. É um Deus que tudo pode. É um Deus que, se você for olhar na forma macro, é um Deus todo poderoso. Ele é o El Shaddai. Mas se você for olhar no micro, você vai entender que se você pegar um olho humano, né, um olho humano, nós temos tantos fios dentro dos nossos olhos, né? A gente fala conexões, que se tivesse uma desencapadazinha, nós ficaríamos cegos imediatamente. O cérebro humano, ele tem só 6% do seu... Toda a nossa massa torácica, todo o nosso pensamento humano, toda a nossa parte é tão pouco explorado. É o maior HD que existe, é o nosso cérebro humano. A rotação da Terra, ela está num lugar preciso. Se você estivesse um pouquinho mais afastado do Sol, você morreria de frio. Se estivesse um pouquinho mais próximo, você morreria queimado. Deus colocou a Terra no seu eixo correto. Então, quando Jó fala, bem sei que tudo podes, é para me apresentar a grandeza desse Deus. E nós não entendemos a grandeza desse Deus. Servimos a um Deus que não sabemos a noção de verdade quem Ele é. Quem Ele é. Nós temos que aprender a conhecer a Deus. E quando nós passamos a conhecer a Deus, a grandeza desse Deus, nosso coração muda assim como mudou o coração de Jó. Nosso coração muda. Quando eu falo de micro, se você pegar uma folha humana, uma folha, existe tantas células naquela folha, tanta vida dentro daquela folha que a mente humana não seria capaz de fazer. Queridos, tem uma anotação de uma outra aula que eu falei aqui. Quando se fala de onipotência de Deus. Meu esposo, ele separou minhas folhas aqui, né? O El Shaddai Todo-Poderoso. Só queria lembrar aqui o nome em latim. Não consigo lembrar aqui de imediato, eu até fiz essa anotação. Aqui, ó. Ex nihilo. Deus do nada criou tudo. O ser humano, ele só consegue criar algo a partir de alguma matéria. O cérebro humano ele não cria algo do nada. Mas Deus, quando fala do nada, Deus criou tudo, é o ex nihilo do latim. Do nada, Deus cria o cosmos com uma palavra. Ele criou sol, lua, estrelas e mares. Essa é a grandeza. Se você pegar um ovo, a gema do ovo tem tantas microcélulas ali dentro, tantas partículas de DNA, de gene, cientificamente se falando, que você perderia dias para estudar. É um Deus que criou um ovo, que você consegue entender. É o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Então Jó, ele começa a entender essa verdade, porque ele fala, eu bem sei que tudo pode. Tu és o poderoso El Shaddai. Então quando você começa a enxergar Deus da maneira que Ele é, a sua visão de Deus começa a mudar, porque não se trata de você, mas se trata de quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Jó continua falando, a segunda verdade é essa aqui, ele fala o seguinte, os seus planos, no versículo, deixa eu ler para vocês, 42:2. Eu bem sei que tudo pode. A paz do Senhor, prima Márcia. E que nenhum dos teus planos ou nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó começa a entender que se existe um plano naquilo tudo, não seria ele que iria frustrar.
Não caberia a ele decidir o fim e o começo, mas caberia a Deus, que ele sabe que ele é o Todo-Poderoso e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, Jó simplesmente começa a entender que não existe razão humana para ele questionar o Senhor, porque Deus faz como ele quer e da maneira que ele quer. E que tudo que Deus planeja, ele cumpre. Os seus planos não podem ser frustrados. Não é o homem que vai dizer o que Deus vai ou não vai fazer. E nós às vezes vacilamos, queremos colocar o dedo, apontar o dedo como se Deus fosse um moleque, desculpa a expressão, e colocar o dedo na cara de Deus e falar: quem é você para fazer isso? Por que eu estou passando por isso? Quem somos nós para questionar o Senhor? Quem somos nós para questionar Deus? Nenhum dos planos de Deus poderão ser frustrados. Jó também entende, no capítulo 42, versículo 3, ele fala o seguinte: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele responde para ele mesmo: por isso relatei que não entendia. Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó, ele fala o seguinte: por isso relatei aquilo que não entendia, ou seja, eu falei aquilo que eu não sabia. Eu falei daquilo que eu não tinha conhecimento. Quando eu te questionei, quando eu comecei a colocar em questão quem era Deus, colocar todos aqueles argumentos, fazer aquelas perguntas, apresentar as minhas queixas, eu esqueci de quem tu eras. Eu falei sem saber daquilo que eu conhecia. Para você falar alguma coisa de Deus primeiro, você tem que conhecer o Senhor, querido. E é engraçado que Jó, o próprio Deus testemunha de Jó. O próprio Deus fala que ele era íntegro, reto, se desviava do mal, era temente a Deus. Mas aqui, Jó fala o seguinte: eu falei aquilo que eu não sabia. Ele achava que ele tinha intimidade com Deus. Ele achava que ele conhecia o Senhor, mas ele não conhecia. Às vezes, nós caminhamos achando que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos como deveria. E falamos coisas que não deveríamos falar. Abrimos a nossa boca no momento errado. Abrimos a nossa boca no momento errado. E Jó reconheceu isso aqui. Jó reconheceu isso aqui. João, quando estava diante do Senhor, quando o Senhor abriu sua boca lá em Apocalipse, João simplesmente caiu como morto. Diante da grandeza de Deus, nós temos que recuar e reconhecer que nós não somos nada. Nós não somos nada. Queridos, o versículo 5, 42:5, fala o seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, agora os meus olhos te veem. É o quarto ponto. Com os ouvidos dos meus ouvidos te ouvi. Ouvi, agora os meus olhos te veem. Aí entra aquele questionamento. Jó, ele tinha tanta intimidade de Deus, com Deus, que nós imaginávamos lá no início do estudo, que o próprio Deus falou: ele vai testemunhar quem eu sou para Satanás. Mas chega aqui, Jó fala o seguinte: com os meus ouvidos eu te ouvi, agora os meus olhos te veem. Se eu tivesse no nível de intimidade de Jó lá do início, eu já estava bem pra caramba. Mas agora, depois de todo esse sofrimento, Jó fala que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eu passei a te conhecer, Deus. Eu passei a te conhecer. Eu achava que eu te conhecia, mas depois de tudo isso eu passei a te conhecer. Eu estava escutando um pastor contar uma história, quando eu questionei isso aqui. Caramba, Jó, ele era tão íntegro que Deus botou a moral dele na mesa para que Satanás pudesse fazer o que quisesse. Mas aqui ele fala que ele não conhecia a Deus, ele só ouvia, conhecia de ouvir falar. Eu comecei a
Aí ele contou uma história que eu achei muito interessante. Eu ouvi essa história muito interessante. Que uma pessoa que ela tinha um cidadão que ele tinha um sonho de conhecer o mar. Ele tinha um sonho de conhecer o mar e ele morava num lugar onde não tinha mar. Aí um dia, por uma aventura, por uma obra do acaso, ele viajou e ele se deparou num lugar onde tinha mar. E ele foi lá, ele botou os pés na água, ele conheceu o mar. E ele botou os pés na água e falou assim, ó: agora eu conheço o mar. Agora ele conhece o mar. Ele ficou com aqueles pés na água ali, com as ondas batendo nos pés dele, e ele convicto, né? Agora eu conheço o mar. Mas de repente passa um marujo e vê aquele homem falando isso, um marujo, um marinheiro, acostumado a pegar mar, ondas, viajar dias, meses e anos dentro de um navio. Um trabalhador do mar. E esse marujo fala para esse homem assim: eu também conheço o mar. Queridos, nessa história, qual a diferença entre eles? Quem realmente conhece o mar? Aquele homem que tocou o mar pela primeira vez ou aquele homem que vivia no mar? E essa história me deu essa explicação de Jó, que fala: com os meus ouvidos eu te ouvi, agora os meus olhos te veem. Às vezes nós somos como esse homem que só coloca os pés na água e achamos que conhecemos a Deus. Achamos que conhecemos a Deus, mas temos que ser como um marujo, pegar o mar no profundo. Pegar o mar no profundo, aí podemos dizer: agora os meus olhos te veem. Ambos disseram a mesma frase, mas quem realmente conhecia o mar? Quem realmente conhecia o mar? E você? Você um dia levantou a sua mão, aceitou Jesus, se batizou e acha que conhece a Deus a ponto de querer questionar. Mas hoje eu quero te dizer que, primeiro, reconheça que Deus tudo pode. Conheça mais do seu Deus. Eu quero que você também... Os planos de Deus podem ser frustrados. Eu também quero que você saia dessa aula entendendo que às vezes nós falamos sem entender, sem ter conhecimento de quem Deus é. Ou falamos de coisas que não temos noção do que seja, mas simplesmente abrimos a nossa boca e questionamos sem ter o conhecimento real da situação. Também quero que você saia dessa aula entendendo que se seus ouvidos só ouviam falar de Deus, que você possa agora enxergar o Senhor como Ele é. E no versículo 6, Jó fala o seguinte: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele reconhece a sua enormidade de pecados. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Mas aí, pastora, Jó era um cara reto. A Bíblia fala que ele fugia do mal, ele não questionou, não amaldiçoou Deus como todo mundo queria. Como é que ele vai reconhecer os seus pecados? Amados, quanto mais perto da luz, mais você enxerga os seus pecados. Quanto mais perto de Deus você está, mais você vai entender que você não é nada. Mais você vai entender das suas fraquezas. Quanto mais perto de Deus, porque quanto mais santo, quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai entender que precisa dele. Mais você vai entender que você precisa dele. Tem gente que fala assim: tanto sofrimento, tanta luta para quê? Para ir para o céu? O céu é um lugar chato. Vou ficar sentado numa nuvem o tempo todo, andando para lá e para cá, tocando harpa. Não. Engano seu, querido.
Conheçamos... desculpa, então não tomei café da manhã. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos uma eternidade para viver com Deus. Uma eternidade. E todos os dias serão dias inéditos. Serão dias novos. O Senhor, ele não vai se repetir. O Senhor, então, quanto mais você estiver perto de Deus, mais ele vai ter novidade para te apresentar. Quanto mais perto da luz, mais você reconhece que como pecador você é e você precisa mais e mais de Deus. E queridos, fechando essa aula, o capítulo 42, versículo 16. Vocês estão entendendo? Dá um feedbackzinho aí, por favor. Um joinha, deixa eu subir um like, para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O livro de Jó termina assim. 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a sorte de Jó mudou. Teve uma hora que Jó queria quase que expulsar aqueles amigos lá, que eles não estavam ajudando muito não, sabe? Mas Jó falou, eu preciso tirar isso do meu coração e vou orar por eles. Jó começa a orar pelos seus amigos e quando ele começa a orar pelos seus amigos, a sorte dele muda. É interessante isso, né? É bonito isso. Jó, que estava numa situação caótica, ele começa a interceder pelos amigos dele. Ele começa a orar pelos seus amigos dele. Ele tira aquela mágoa do coração e começa a dar lugar àquilo que um servo de Deus tem que fazer, a orar. E é interessante, a gente não vê mais aqui Satanás na história. A gente só vê um pleito de Deus com Jó. Satanás foi, mais uma vez, ele pensava que ele estava mandando na situação, mas ele só era um instrumento nas mãos do Senhor. Acho que um pastor estava falando que Martinho Lutero fala que o diabo é um cachorro com coleira nas mãos do Senhor. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Amados, não tenha medo de Deus, sabe? Não tenha medo de Deus. Ame ao Senhor, conheça mais a Deus, vá mais no profundo com Deus que você vai realmente ter diferença. No versículo 16 do 42, fala o seguinte. Deus restaura a saúde de Jó. E depois disso viveu Jó 140 anos. Jó ele viveu 140 anos e viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, até a quarta geração. Até a quarta geração, ou seja, ele pôde viver e ver filhos dos filhos até a quarta geração. Depois de tudo isso aqui foram mais 140 anos. Deus restaurou a sua saúde. Não fala de Jó doente, não fala disso. Só sei que um dia ele morreu, mas assim, demorou 140 anos, ele viveu curtindo as 4 gerações da sua família. Jó também, no versículo 12, fala o seguinte, 42:12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Se você for ler lá em Jó, capítulo 1, vamos fazer essa comparaçãozinha aqui, essa matemática rápida, básica. Aqui, ó. Jó tinha no 1, 3. E seu gado era de 7.000 ovelhas. Lê aqui, ó. No 14, no 12.
Pois teve 14.000 ovelhas. Tinha 7, passou a ter 14. 3.000 camelos, 500 juntas de boi. 6.000 camelos e 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Queridos, e você vê que tudo foi restituído realmente em dobro. No versículo 8, olha o que acontece no versículo 8, 42:8. Tomai, pois, deixa eu ler aqui no 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme vossa loucura, porque vós não falaste de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Deus simplesmente ele faz os seus 2 amigos irem até Jó para que Jó orasse pelos seus amigos e sacrificasse por eles e oferecesse ali oferta por eles, porque Deus iria perdoar ali e restaurar aquele momento, né? Ó, se Jó orar, vocês estão ali de novo na amizade. Deus restaura a amizade, né? Deus restaura a sua amizade. É engraçado que Deus fala assim: naquele momento de sofrimento de Jó, vocês falaram muita besteira. Falaram coisas que eu não era assim. Não era para falar aquilo ali de mim, não mandei falar nada de mim. E o próprio Deus vai em defesa de Jó para os amigos de Jó. Queridos, cuide da sua vida em santidade. Cuide da sua vida piedosa, né? Cuide da sua vida, da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação. O próprio Deus foi lá e falou: Jó não tinha pecado nenhum. Se você fizer o certo, não precisa se defender. Você não precisa se defender. Deus, ele te defende. Deus te defende. É só você estar correto diante do Senhor, que Ele é a sua defesa. Ele é a sua justiça. Se dequenu, minha justiça. Amém? E Deus ali restaura aqueles 3, eles vão lá, Jó ora por eles, eu tenho certeza disso. Depois que Jó orou, a sorte de Jó mudou. Foi tudo arrumado direitinho. Deus também cuida do seu casamento, né? A sua mulher, a Bíblia não fala que ele tinha outra mulher, né? Deus, ele mantém ali a sua esposa, que eu acho que também sofreu muito com essa situação, mas Deus também cuida dela, e ele mantém ali o seu casamento, que passou por uma crise braba. Esse casamento aqui passou por uma crise, né? Passou por uma crise. E Deus restaura esse casamento. E por último, né? Deus restaura os seus filhos. Aqui no versículo 13, fala o seguinte: também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren, Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Deus restaura suas filhas e seus filhos. E as filhas ainda eram bonitas, lindas, né? Aí, pastora, poxa, então Jó perdeu 10 filhos. E aqui fala que Jó teve 10 filhos de novo. Como assim? Se era para ser tudo em dobro, não teria que ser 20 filhos? E foi, amados, e foi. Quando se perde um filho, né? Eu escutei um relato de um irmão que perdeu o seu filho, né? Perdeu seu filho morreu.
E ele vindo do enterro do seu filho, o irmão foi e abraçou ele e falou: poxa, irmão, você perdeu seu filho, me dá aqui um abraço. Aí ele falou assim: eu não perdi meu filho. A gente perde algo que não sabe aonde está. O meu filho está no céu. Eu sei onde meu filho está. E Jó, ele não perdeu seus filhos. Seus filhos morreram, mas Jó sabia onde seus filhos estavam. Um dia Deus ia permitir esse reencontro, né? Não estou falando aqui de espiritismo, não, gente. Assim. Mas Jó sabia que os justos iriam morar com Deus e seus filhos eram justificados. Então, Jó tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Ou seja, ele teve mais 10 filhos. E assim, amados, eu termino nossa aula de hoje. Deixa eu ver que horas tem. 11h50. Que Deus abençoe sua vida, né? Que você aprenda com Jó. Tinha muita história para contar, mas eu separei esse trechinho para nós estudarmos e que você possa assim, guardar no seu coração tudo que foi ensinado. Que Deus te abençoe. Eu não vou chamar ninguém, porque sempre que eu tento chamar alguém dá ruim, né? Hoje à noite teremos culto às 19 horas lá na igreja. Se você é nosso convidado, quero aproveitar aqui para parabenizar as aniversariantes da semana. Tivemos a Giovana, que fez aniversário, dia 13. Temos também hoje nossa irmã Angelina, que faz aniversário hoje, e a Isabelle, né, adolescente, que também aniversaria hoje, faz 15 anos hoje. Que Deus possa abençoar vocês e guarde no seu coração essa palavra, tá bom? Compartilhe esse vídeo, né, para que muitas pessoas possam entender que Deus tudo pode, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até mais tarde, aos irmãos da igreja. Ceia, minha cunhada. Até mais tarde, Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus, que o Senhor possa te abençoar. Você é nosso convidado. Esteja lá, Rua Extremadura 17, Vista Alegre, às 19 horas. Deus tem algo para falar contigo, tá bom? Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.